Com muita alegria e com a graça de Deus, com as luzes, o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do menino Deus, com a proteção e a saúde. Repito novamente, com a saúde que todos nós desejamos, com essa terrível pandemia, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, quando encontramos-nos, como acontece em toda terça e quinta-feira, das 14h30 às 15 horas, na TV Primer, TV São José, diretamente no estúdio, bem como também ao vivo, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Esta mensagem e muitas informações que gosto também de sempre transmitir. E quanto é bom iniciarmos esta reflexão e esta oração com o Salmo 90, reconhecendo a nossa finitude, a nossa pequenez e também a nossa dependência, na certeza de que, colocando-nos sob a proteção e o amparo, Ele, o Todo-Poderoso, sempre que necessitarmos da sua ajuda, da sua proteção, e precisamos sempre, teremos a presença daquele que nos criou e nos conserva em nossa vida. Por isso nós exclamamos: vós sois meu Deus, no qual eu confio inteiramente. Confio inteiramente. Por que inteiramente? Porque nossa vida está nas mãos de Deus. Às vezes há pessoas, a gente tem que reconhecer, muito orgulhosas. Porque eu tenho bastante dinheiro. Porque isso, porque eu sou bem rico. E daí? Olha, eu conheci, ainda ontem eu estava comentando com algumas pessoas, eu conheci muita gente bem rica. Eu me dou bem com todas as pessoas pobres, cadeirantes, crianças, quando tem uma mãe esperando o bebê no seu ventre, como ainda, no domingo ainda abençoei uma mãe que estava, aliás, duas mães que estavam esperando o baby. Eu dizia: reze a Nossa Senhora do Bom Parto. Não, pai, já estou rezando. Então, eu sempre me dou bem com todas as pessoas. Nesses 60 anos de padre e como estudante também, sempre eu fui, modéstia à parte, amável, dialogando com todas as pessoas, procurando ser também simples, humilde. Algumas pessoas até diziam: padre, mas nem parece o senhor ser professor de tantas pessoas, de gente tão importante. E daí eu fui professor de técnicos, de enfermeiros, enfermagens, de sacerdotes, de médicos, de padres, de deputados, de engenheiros, enfim, até um que é senador hoje em dia. Sempre me dei bem também com as autoridades, mas nunca me envaideci. Eu acho que não leva a nada o orgulho. Não me leva a nada. E por quê? Porque Cristo Jesus, o Filho de Deus, veio ao nosso encontro, nós seres simples e humildes. E você sabe que Deus abençoa muito mais a gente quando a gente é simples. Porque Deus resiste aos orgulhosos. Deus não gosta das pessoas autossuficientes. E dá a sua graça aos humildes. Padre Pedro, mas o senhor já falou isso mais de uma vez. E vou repetindo. Porque nos diz que é bom que a pessoa repita certos assuntos para que as pessoas se lembrem
E a virtude da simplicidade, da humildade, como é importante. Você gosta, por exemplo, quando você vai falar com um vereador, ou vai falar com a diretora de um colégio, de uma escola particular, se a diretora ou a professora não dá valor para a sua conversa, é professora do seu filho, da sua filha, ou se você vai ser atendida para o médico, mas o médico, olha, eu nunca ouvi falar, primeira vez que ouvi falar, deve fazer uns 5, 6 meses, uma pessoa foi a um médico, eu nunca tinha ouvido falar, foi a primeira e a última vez, estranhei muito. E o que é que o médico fez? Simplesmente, diz a pessoa que me contou, não olhou para ele, para nada, na consulta, nada, simplesmente, rapidamente receitou lá um remédio, não sei o quê. O que é que a pessoa fez? Na frente do médico, eu até, é a primeira vez que eu ouvi um caso desse, a pessoa pegou, rasgou aquela receita na frente dele e jogou a receita na frente do médico. O médico se assustou. Eu vou denunciar o senhor, diz a pessoa. O senhor sabe também que eu sou. O senhor não deu importância nenhuma para mim. Ah, mas desculpe. Ah, mas não me denuncia, porque senão... E começou a desculpar. Olha, alguém pode dizer que aquela pessoa foi mal educada. Mas quem foi mais mal educado primeiramente? Foi o médico. Toda pessoa que vai ao médico, que vai à professora, qualquer diálogo, seja uma criança, você tem que dar valor à pessoa. É uma pessoa. E se você trata mal a criança fica traumatizada. E esse traumatismo pode prejudicar a pessoa, aquela criança, para o resto da vida. Eu, como psicólogo, parapsicólogo, falo isso e procurei sempre ser delicado para com todas as pessoas. Quem me conhece, não estou dizendo isso, mas o senhor é muito orgulhoso. Bom, você pode até julgar, mas venha falar comigo que eu não tenho problema nenhum. Se você acha que eu sou orgulhoso, tá bom, fique pensando. Jesus é que vai me julgar. Aliás, em capítulo 7 de São Mateus, versículo 7, diz claramente, não julgueis e não sereis julgados, porque na mesma medida com que julgardes os teus semelhantes, também sereis julgados. Mateus, confira lá na sua Bíblia em casa. Olha, já encontrei aqui, Mateus capítulo 7, aliás, versículo 1, eu que me enganei. O versículo 7 já fala do pedi e recebereis, e Deus vos dará. Então, o capítulo 7, versículo 1. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a mesma medida com que tiverdes medidos, sereis também medidos. Então, desculpe eu fazer essa colocação, mas eu nunca gostei de pessoa orgulhosa, assim como Cristo. E também tenho certeza que você nunca gostou também de pessoa orgulhosa. Então, aqui diz o Salmo, eu confio inteiramente em Deus, que quem habita ao abrigo do Altíssimo Deus e vive à sombra do Senhor Deus, onipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio e minha proteção, sois o meu Deus, no qual eu confio inteiramente. Como é bacana a gente, sabe que eu todo dia de manhã, eu tenho o costume já de muitos anos, sempre me levantar antes das 6. Sempre antes das 6, 5h30, 20 para 6, 15 para 6, porque eu tenho um programa de rádio, como todos já sabem, sempre às 6h30, e também fazia toalete e tal, e me sinto tão bem levantando cedo,
Muitas vezes vou deitar meia-noite, 11h30, tarde, eu durmo muito pouco em si. Bem, mas eu me coloco sob o olhar e sob a proteção daquele que me criou. E eu já encontrei muita pessoa, aliás, a propósito, falando semana passada com um grande empresário em São Paulo, morava aqui em Florianópolis, agora está morando em São Paulo, ele me dizia: Padre Pedro, toda manhã que eu me levanto, eu agradeço a Deus por ter descansado bem, pelo novo dia, me lembro dos meus parentes, meus amigos e de todas as pessoas, assim coloco essas pessoas todas sob a proteção e olhar de Deus, e eu também me coloco sob o olhar de Deus. E como isso me dá forças, como isso me renova, como isso me estimula nas minhas empresas, nos meus negócios, eu vejo como que a presença de Deus na minha vida e o Espírito Santo me iluminando. Então, está aqui bem claro: sois o meu Deus e confio em vós inteiramente, porque a mim se confiou, e veja Deus agora, veja o que Deus está dizendo, porque esta pessoa a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois ele me ama, me conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo. Veja só, Deus dizendo: você me invocando, eu vou ouvi-lo e atender o seu pedido. Claro, é como um vereador vai lá, faz um pedido ao vereador, mas o vereador nem sempre tem toda a potência para atender a pessoa. Nem o prefeito, porque o prefeito também depende muitas vezes do governador, mas Deus não. Eu ouço então essa pessoa e vou procurar atendê-lo, é Deus que está dizendo. E ao seu lado eu estarei em suas dores. Quantas pessoas que nesse momento estão em sintonia conosco, mas estão com o coração ferido, por uma razão ou por outra, ou por causa talvez da incompreensão do esposo, ou a esposa um pouco pinhosa, ou por causa de alguma doença íntima. Hoje ainda eu soube de uma pessoa, eu não esperava que essa pessoa tivesse aquela doença, mas quando aquela outra pessoa, eu vou continuar rezando também por esta outra pessoa. Quanto sofrimento está no íntimo do coração de tantas pessoas. Somente às vezes a pessoa sabe e Deus. Às vezes nem a esposa sabe daquela enfermidade do esposo. Às vezes a esposa não revela ao esposo. Aquela doença que a mãe vai guardando da filha ou do filho, ou do vizinho, ou de um parente. E então devemos procurar sempre rezar e sempre nos colocar sob o olhar, sob a proteção daquele que nos criou e nos conserva em nossa vida. E o versículo nós gostamos de sempre colocar, tomei esse propósito faz acho que uns 2 meses atrás, de sempre colocar uma passagem da Bíblia Sagrada, sempre, no meu programa de rádio e aqui também. E o versículo de hoje é extraído do livro do Eclesiástico. Temos Eclesiastes e Eclesiástico. Veja bem, tá? Eclesiástico, capítulo 5, versículo 9. O que é que Deus nos diz? Simplesmente podemos ler aqui na Bíblia. Então, no Eclesiástico, capítulo 5, versículo 9. Aqui já abri Eclesiastes, mas é o Eclesiástico. Bem, mas como está aqui, então vamos ler. Aquele que ama o dinheiro nunca se fartará, nunca ficará satisfeito.
Aquele que ama o dinheiro nunca se fartará. Ou seja, quer sempre mais, quer amontoar mais dinheiro, mais empresa, mais isso, mais aquilo. E vai esquecendo de quem? Vai esquecendo da esposa, vai esquecendo dos filhos, vai esquecendo muitas vezes dos amigos, vai esquecendo a sua própria saúde. E continua a palavra de Deus dizendo ainda, repetindo, aquele que ama o dinheiro nunca se fartará, sempre quer mais. E aquele, continua, e aquele que ama a riqueza não tira dela, da riqueza, proveito algum. Como diz muito bem um escritor, há pessoas que lutam, se esforçam, tal, sempre amontoando mais dinheiro, estragando a própria saúde, porque não dá nem valor para a família, e mesmo também férias, muitas vezes esquece, não dá valor aos amigos, e agora amontou muito dinheiro, está doente, agora gasta todo o dinheiro, não deu valor à família, fica doente, vai gastando dinheiro e não vive o momento presente, porque agora está doente. E o que é que adiantou? Amontoar todo esse dinheiro e agora vem a herança e a família que, já falei uma vez isso aqui, se eu não me engano, e a família que vivia unida, agora na herança, então, vem a ganância também, a briga, e a família se desune. Contaram-me há 1 mês e meio atrás, 6 irmãos, 2 pessoas irmãs, mas 6 pessoas ali viviam bem unidos. E o que é que aconteceu? Quando a mãe faleceu, a brigaçada. Hoje não se pode ver um para o outro. Acontece que um desses irmãos, tem 2 filhos e uma filha. O que é que ele fez? E ele nem está com tanta idade, já repartiu os bens para os 3 filhos, para a filha e os 2 filhos, porque eu não quero que aconteça na vida dos meus 3 filhos aquilo que está acontecendo na minha família, nos meus irmãos, onde ninguém mais se visita, ninguém mais se convida, e antes nós nos reuníamos, no aniversário de um e do outro, então, e tal, e tem até fazendeiros, então tinha churrascada e tal. Como é triste isso ali, olha, eu lastimo. Bem, mas são problemas, e a palavra de Deus é bem clara para nós, né? E os santos procuraram sempre viver na amizade com Deus e na amizade com seus semelhantes, como isso é importante. E então os santos, nós temos então hoje Santa Maria Goretti. Santa Maria Goretti nasceu em Reginaldo, lá na Itália, mas ela é uma menina de família pobre, mas muito piedosa. E ela se desenvolveu maravilhosamente bem. Com 12 anos já era uma moça formada e muito simpática, muito piedosa, moça muito bonita, mas acontece que a família tinha um moço empregado ali e trabalhando, lutando na lavoura, e ela ficou em casa, essa mocinha, a Goretti ficou em casa cuidando dos 2 ou 3 irmãozinhos. E o empregado, que estava também na lavoura, deu um jeito de sair de lá e veio para casa, tentou a Maria Goretti sexualmente e ela não cedeu, pois ele, na sua vingança, pega um canivete e simplesmente dá punhaladas, um punhal, dá punhaladas e mata esta menina,
E a mãe teve um pressentimento, vai para casa e a filha está lá toda ensanguentada, e o que é que acontece? Ela continua falando, leva-na para o hospital e ela ainda diz: eu perdoo de todo o coração a esse que me tentou tirar a pureza, mas graças a Deus eu resisti, e eu vou rezar por ele na eternidade. Isto é ser seguidora de Cristo Jesus. Isto é seguir as palavras de Cristo Jesus. Assim como Jesus fez no alto da cruz. Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. O demônio leva a pessoa para o pecado, como ali no caso. Mas a graça de Deus permaneceu e permanece sempre junto com as pessoas justas, com as pessoas que têm um coração bom. E além disso, estamos celebrando hoje ainda os santos. Santa Domingas, Santo Isaías, Edana, Goar e os santos mártires Godeleva e Goar, santos mártires. E no domingo, aliás, então os santos que celebramos hoje. Santa Domingas também. Domingo nós celebramos o dia das colunas mestras da igreja. Já tinha falado um pouco na semana passada. E domingo também foi o dia do Papa. Este Papa, Papa Francisco, não somente um grande intelectual, mas um grande santo, que está se dedicando, como outros papas, pela paz no mundo, e especialmente em favor da pobreza. Esse Papa, o que é que ele quer também? O que todos nós queremos. Nós queremos que não haja nenhuma criança passando fome, ou pessoa idosa, ou mesmo quantas pessoas desempregadas no Brasil e no mundo, passando por fome e morrendo de fome. E o Papa está lutando para que haja mais igualdade no mundo, que não aconteça aquilo que está acontecendo para o futuro, umas pessoas ganhando um salário exorbitante, 50, 40, 30, 60, 70 ou mais R$1.000, e outras pessoas têm que ter um dinheirinho emergencial, digo melhor, da parte do governo. Ainda bem que o governo está vendo essa situação toda de pobreza. A gente sabe que 150 ou R$100 ou R$300 não é nada ou quase nada, mas se a pessoa souber economizar, sempre é um dinheirinho que preserva a pessoa e que a pessoa pode, quem sabe, viver melhor durante um espaço de tempo. Mas o certo seria a pessoa trabalhar, lutar e ganhar dignamente para sustentar-se a si mesmo. Então, aliás, também nós, em Atos dos Apóstolos, conforme a primeira leitura, domingo passado, foi lida, onde o ímpio rei Herodes prendeu Tiago, que tinha o irmão João, e simplesmente mandou matar Tiago, e nos diz a palavra de Deus, e como isso agradou aos pagãos, aos judeus, que eram inimigos de Cristo, então o ímpio rei Herodes mandou prender também São Pedro, por certo, para levá-lo à morte. E o que é que nos diz a palavra de Deus? Nos diz claramente a igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, nos diz claramente a palavra de Deus, e a igreja, ou seja, os cristãos,
os seguidores oravam, rezavam em favor de São Pedro, e a palavra de Deus nos vem ao nosso encontro. Veja só, diz bem aqui: mas a igreja orava sem cessar por São Pedro a Deus, pedindo que São Pedro fosse libertado. E Deus ouviu a oração desse povo, mandou um anjo, o anjo vem, acorda São Pedro, e São Pedro estava sendo cuidado por 16 soldados, e agora dormindo no meio de 2 soldados, e ainda algemado, pois o anjo vem, acorda São Pedro e diz: vem, segue-me. E as portas da prisão foram se abrindo até chegar na porta principal, e São Pedro, nos diz a palavra de Deus, ele julgava que estivesse sonhando. E quando ele chega então fora da prisão, aqui no versículo, diz claramente, versículo 11, a palavra de São Pedro: agora vejo que o Senhor Deus mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão do rei Herodes e de tudo o que esperava o povo. O povo esperava a morte de São Pedro. Então, prezados telespectadores e telespectadoras, nós vemos como Deus ouve a oração. Continuemos também rezando pelo Papa Francisco, que domingo à noite, ou melhor, domingo à tarde, passou por uma cirurgia do intestino, quando me consta, de verticulite, uma cirurgia de 3h30, parece-me, mas está se recuperando bastante bem. E quem também esteve também com a enfermidade deste terrível vírus, mas está bem melhor, é o padre Márcio Vignoli, conhecido da grande Florianópolis, por tanto bem que ele faz com as comunicações no Centro de Evangelização Angelino Rosa. Uma outra pessoa que estava em situação, mas também parece que está sendo desentubado, também o padre Miro, de Itajaí. O padre Márcio atualmente é o pároco da Igreja do Divino Espírito Santo em Camboriú. E continuemos rezando pelo Papa, e felicidades para todas, e que São Pedro interceda junto de Deus em favor de todos e cada um de nós e nos livre desta pandemia. E especialmente também comunicamos que sempre nas sextas-feiras nós temos às 19h30 na Igreja de Coqueiros, Nossa Senhora do Carmo, a missa em louvor de Nossa Senhora da Cabeça, que é a protetora, como nós sabemos, a protetora das dores de cabeça, da síndrome de pânico e de tantos males, doenças psíquicas que vêm atingindo a tantas pessoas, ainda da depressão, da enxaqueca e de tantas outras enfermidades. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar, acima de você para iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para apontar sempre o caminho certo, saúde, alegria, felicidade, otimismo, acompanhado de todas as mais ricas bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora da Cabeça, e agora a bênção também da água, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tomem com muita fé esta água e você vai ver o grande bem que lhe fará esta água abençoada.